A graça e a paz do Senhor, que prazer estar com vocês. Nós estamos aí depois de uma semana de festival Prosa e Canto. Faço parte da equipe ali da coordenação, então estou desde segunda ali no festival. Então estou falando isso para dizer que a minha família vai chegar um pouquinho mais tarde para estar conosco, porque ali o dano foi grande, viu? A gente está quebrado. Com muita alegria, venho e trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Bueno também. Muito bom estarmos juntos hoje. Nossa pretensão, logo mais, é poder falar sobre arte e redenção. Mas nesse momento do nosso culto a Deus aqui, eu gostaria de trazer uma palavra pastoral para a igreja sobre nossos medos. Precisamos conversar sobre isso. Eu quero convidar você ao Evangelho de Lucas para isso, portanto. Lucas, abra a Bíblia comigo, leia aqui junto conosco, no capítulo 12, quero convidar você apenas ao versículo 32, embora precisemos de o seu contexto, mas abra a Bíblia comigo aí em Lucas 12, nós vamos aqui dar atenção ao verso 32 para nossa condução. Que Deus fale ao seu coração, como tem falado comigo, a partir desse texto tão precioso para os nossos dias. A palavra de Deus nos diz assim, portanto: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu quero buscar a Deus com você. Vamos orar. Deus bendito, estamos diante da Tua Palavra mais uma vez na oportunidade desse culto. Peço a graça do Senhor de falar conosco, de alcançar nossas vidas. Nós precisamos, Deus, do encorajamento que vem da parte do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, sabe que somos frágeis, temerosos. Nossas ansiedades refletem isso, Pai. Nossas covardias escancaram isso, Senhor. Precisamos do Senhor ministrando ao nosso coração hoje. Te peço isso no santo nome de Jesus. Amém. Qual o seu medo? E por que eu sei que você tem medo? Não é só pelo fato de que eu tenho. E como amostra do ser humano, eu uso um silogismo achando que todo mundo tem medo. Eu tenho certeza que você tem medo, porque a palavra de Deus é cura e remédio para todo tipo de enfermidade em nós. É restauração para as corrupções que há em nós. E aprove ao Senhor revelar textos precisos e específicos para que o nosso medo seja confrontado. Esse texto não é inútil. Se tem alguma certeza nessa vida, é que a palavra de Deus é útil para. E ela está falando para você não ter medo. Então eu tenho certeza que nós todos aqui compartilhamos a experiência de temer. Qual o seu medo? Estou te perguntando para que você mantenha em mente as suas principais ameaças. Aquilo que talvez mais esmaga o seu coração, mais te afronta, mais te encurrala na vida, mais te tira o sono, mais desenvolve em você predisposição para a enfermidade, mais lhes faz cair os cabelos da cabeça ou ainda embranquecê-los antes de cair. Qual o seu medo? Eu tenho muitos, irmãos. E eu quero repetir, irmãos, porque eu quero abrir meu coração para vocês um pouquinho aqui hoje. Alguns anos atrás nós fomos confrontados com medo generalizado. Um vírus, e por vírus, microscópico, invisível, nos fez ficar com medo de sair de casa. Nos fez temer a soma dos nossos dias.
nos fez ter medo da habilidade mais natural do ser humano: respirar. Eu fui a 2 internações no tempo do Covid-19. E nesse período, além de eu ficar ali muito acometido, prestes a uma intubação respiratória, eu desenvolvi alguns medos muito importantes e sérios para o meu coração. Morte. Acho que a questão da morte não era mais grave no meu coração, embora seja muito séria. A morte não é brincadeira. Eu ouvi muita gente dizer: crente não tem que ter medo de morrer. Tem sim. E sabe por que tem? Porque não é normal morrer. Morrer não é normal. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Acompanhe o raciocínio. João 11. Jesus recebe uma notícia de que um amigo amado por ele está doente. Lembra o nome? Lázaro. E ele diz: me alegro de não estar lá, porque vão ver a glória de Deus. E ainda acalma os discípulos dizendo: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Lázaro adormeceu. E aí os discípulos: então tá bom. Se ele adormeceu, vamos lá acordar ele, como quem vai dar um sacode nele. Ei, Lázaro. Aí Jesus para a caminhada e diz claramente: Lázaro morreu. E nós vamos lá para morrer com ele. Uma linguagem dramática para falar sobre condoer-se, para lamentar. Mas Jesus os encoraja dizendo: mas relaxa, nós vamos lá hoje fazer uma festa com Lázaro. Palavras minhas, tá? Nós vamos terminar esse dia num churrascão com Lázaro. É para a glória de Deus. E quando Jesus chega, vem Marta, chorando, quebrada: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala: eu o ressuscitarei. Ela: eu sei, aquele negócio da escatologia, né? Um dia, ela fala em termos escatológicos para Jesus: eu sei, um dia todos ressuscitarão. Depois ele vê Maria, que estava mais em casa, e Maria fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E vendo Jesus, olha o texto, a tristeza de Marta, Maria e daqueles que com elas estavam chorando também, se condoendo, se comoveu no seu espírito e perguntou: onde colocaram ele? E disseram: Senhor, vem e vê. Agora verso 24, menor da Bíblia. Jesus chorou. Ele está indo para ressuscitar Lázaro. Ele sabe do poder que tem. Ele sabe da oportunidade de glória daquele momento. Ele está com um plano perfeito de exaltar o Pai, mostrar a sua compaixão, graça e poder, consolar aqueles corações quebrados, e diz: tem propósito nisso, é para a glória de Deus. Tem uma finalidade toda essa dor que nós estamos experimentando. Está tudo isso na mente do nosso Senhor. Contudo, nada disso o impede de se comover, condoer e chegar às lágrimas quando vê a morte causando o seu efeito num amado seu. Jesus chora. Eu quero fechar esse parênteses que eu abri aqui para repetir uma frase que eu fiz agora há pouco. Eu só estava argumentando ela. Morrer não é normal. Não era para ser assim. Volta ao Covid. Tem gente pegando Covid ainda hoje, está fora de moda, gente. Muda aí. Mas lá naqueles tempos, que foi agorinha, eu desenvolvi algumas crises de ansiedade. Tem muitos nomes isso hoje. Síndrome do pânico e tudo mais. Eu imagino que seja a mesma coisa. Eu não fiz um tratamento profundo ainda para nominar essas coisas.
Mas eu sempre tive muito problema com claustrofobia desde pequeno. Eu me lembro de assistir os X-Men na televisão e tinha a Tempestade, uma personagem negra chamada Ororo, que tinha claustrofobia. Eu falei, se a X-Men mais poderosa, que faz chover trovão, tem medo de lugar fechado e escuro, quem sou eu para não ter, né? Sempre tive medo de claustrofobia. E me pegava às vezes, irmãos, me castigando quando criança, não por querer, mas involuntariamente às vezes, pensando como seria ficar soterrado e sufocado. E às vezes chorava com medo disso, coisa de criança. Com medo e pensando no medo. Na época do Covid, eu tinha muito medo de passar pela intubação. Ainda que ela possivelmente seria em intubação, ainda que fosse em coma, eu tinha muito medo de máquinas respiratórias, por conta do meu medo de claustrofobia. Tudo isso se potencializou. E eu acredito que esse período de pandemia, talvez, assim como foi em mim, em muitos de nós e de vocês, talvez potencializou outros medos. Medo de perder o que você ama, medo de perder o emprego, sua estabilidade financeira, sua segurança, medo de perder pessoas, medo de perder a vida, medo de perder oportunidades. Qual o seu medo? Respeite o seu medo, mas não se vença pelo seu medo, porque a palavra de Deus é desenhada para confrontar aquilo que a queda causou. A palavra de Deus visa iluminar o que a queda escureceu, quebrou, corrompeu. E a dose de cura para essa manhã nossa, nesse texto onde Jesus começa a falar, confrontando as preocupações e a caminhada ansiosa, ele chega nesse ponto aqui através de Lucas para dizer: não tenham medo, pequeno rebanho. Bastava dizer isso, mas nesse pequeno texto, eu quero trazer de forma breve e pontual 5 razões que esse texto nos dá para ter uma vida que confronta o medo, que olha o medo nos olhos e é capaz de sorrir, não por menosprezá-lo, mas por saber de coisas preciosas, por ter verdades iluminadoras, que faz com que nós tenhamos capacidade, motivação para lidar com aquilo que nos paralisa. Primeira delas, veja no texto. Deus está dizendo para você: Deus é seu pastor. Essa é a primeira razão. Não tenham medo, pequeno rebanho. A Bíblia nos chama de rebanho de um pastor. Precisamos entender a preciosidade de termos pastor na vida. Não pastor como nós, que somos quebradiços, como vocês, irmãos, somos iguais, somos tão frágeis quanto, é um rebanho só. Mas nós temos um pastor que não se quebra, nós temos um pastor que não teme, nós temos um pastor santo e poderoso que pode fazer todas as coisas novas. E ele prometeu pastoreio para a igreja, ele prometeu andar no meio dos candeeiros de ouro, ele prometeu estar conosco todos os dias através do Consolador e da palavra que nos guia. Ter pastor na vida é dizer que nós podemos consultá-lo para viver. O pastor anda na frente e não atrás do rebanho. E nós hoje estamos vivendo de forma um pouco mais intensificada ou aceleradamente uma teologia e um evangelicalismo que faz com que nós não precisemos de pastor. Afinal de contas, você é o cara, você é o centro de Deus, você se basta. Essa forma de pastorear exclui um pastor. O pastor é quem vai na frente. E muitas vezes, o ápice da espiritualidade contemporânea é ter a capacidade de consultar a Deus para abençoar os meus projetos pessoais.
quase que como um gênio da lâmpada. Eu tenho os meus projetos, eu preciso de um pó mágico, eu preciso de um pouco de bênção para que eles vão bem, para que eles sejam abençoados. E talvez você esteja travado nessa armadilha falsa de espiritualidade, achando que para você ser mais espiritual ou ter mais de Deus na vida, é orar um pouco mais e querer que Deus te abençoe um pouco mais. Isso não faz parte do discipulado de Deus. Claro, a oração faz parte. Mas Deus te chamou em Cristo Jesus para que você siga-o. Vá após Ele. Isso significa que as nossas decisões diárias, que os nossos medos cotidianos, que aquilo que nós vivemos de alegria, de tristeza, de oportunidade, de trabalho, de alegria, de prazer, de medo, de tristeza, deve ser levada aos pés do pastor, de tal forma que na caminhada com ele, por onde ele vai, nós vamos sendo tratados no caminho. Por onde Jesus está indo hoje, o que Ele mostra na sua vida, e como eu descubro? Pela palavra. Assim eu o consulto para viver, assim eu levo para Ele os meus medos e o ouço. É meditando na palavra que eu vou ouvir do pastor o seu pastoreio, é indo atrás dele, seguindo o jeito dele, pisando onde ele pisa, que eu vou ter um pastor na vida, me deixando pastorear pelo Senhor. Você pode chamar Jesus de pastor e tem orientação para a sua vida. Antes de levar para seus melhores amigos, para a pessoa que você mais ama, para os seus líderes, para os gurus da internet, leve ao Senhor o seu coração em primeiro lugar, entregue ao Senhor. Deixa Ele te pastorear. Deixa a palavra falar com você. Seja rebanho. E dentro dessa verdade preciosa ainda tem mais uma. O fato de sermos rebanho significa que nós temos outras ovelhas por perto. Não é tão individualisticamente assim essa relação, que quebra o nosso medo. A primeira razão desse temor é o fato de chamarmos Deus de pastor, porque Ele nos chama de rebanho, então esse rebanho anda junto. Esse rebanho não pode se desgarrar, não pode se fragmentar, e nessa coletividade comungada, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos apoio. Começamos o nosso tempo de celebração hoje nos cumprimentando, andando juntos, e vamos terminar hoje à mesa. Nós somos família e dividimos o fardo um do outro, abençoados pelo Senhor. Uma das razões do destemor é que esse rebanho existe, é real, e tem o seu pastor sobre vocês, sobre nós. Nós podemos não temer tanto porque temos igreja, porque somos irmãos uns dos outros e podemos nos cuidar e nos abençoar. Não entre aqui e vá embora para sua casa como se isso aqui fosse com você e não conosco. Como se isso aqui fosse algo que Deus abre para você e não abre para nós, juntos. Entende esse ponto? Da nossa jornada juntos. Há algo que Deus está fazendo através da igreja local, que é com a igreja e não com você. Eu não estou negando aqui tudo que Deus pode fazer individualmente na sua vida. Mas existe uma razão para não temermos no fato de sermos rebanho. Segunda razão para não temermos tanto os nossos medos é que, como se não bastasse poder chamar o Criador de pastor, o nosso Redentor de pastor, é que Ele nos informa que em Deus temos um Pai. Não temam, pequenino rebanho, porque é prazer de Deus, o Pai de vocês, dar-lhes o reino. Aqui eu não preciso argumentar tanto, irmãos. O ser humano só descansará em paz quando tiver uma paternidade resolvida e santa. Será que tem alguma área na vida mais quebrada do que a paternidade?
Será que existe, em termos de humanidade, alguma coisa mais carente do que uma boa paternidade? Irmãos, eu passaria horas escutando a sua história, as boas e as ruins, sobre nossa paternidade. A minha, por exemplo, foi interrompida cedo, com 11 anos de idade. Deus levou meu pai. Qual é a sua história com seu pai? Nenhuma, pastor, nem conheci. Ei, pastor, melhor não mexer nisso não. Só de falar aqui eu já estou na carne. Ih, pastor, tive um pai crente, está aqui comigo até hoje. Bênção do Senhor, exemplo de vida para mim. Qual é a sua história com seu pai? Qual é a sua história como pai? Ou como esposa de um pai? Qual é a sua experiência com isso? Eu quero te dizer que ela é muito preciosa, mas Jesus não depende dela para te ensinar o que Ele tem que te dar. Ele quer te dar a experiência que Ele tem com o Pai dele. Por isso que Ele diz, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Chama Ele de Pai. Experimente Ele como Pai, como eu experimento. Em João 17, Jesus ainda diz: Pai, eu quero que eles vejam que somos um e experimentem da glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Jesus tem expectativa que nós experimentemos o que Ele experimenta, e Ele quer que eu e você experimentemos desta paternidade como Ele experimenta. E em Lucas o Evangelho está dizendo: chama Deus de Pai, porque você precisa de um Pai. Você precisa dessa tutela paterna divina. Você precisa como filha, você precisa como filho, você precisa como pai, você precisa como órfão, você precisa como gente, como rebanho, chamar Deus de Pai. E ter esse Pai para nos acolher e caminhar conosco e nos dar identidade, saber quem somos, o que devemos fazer, vai nos levar a ter destemor na vida. Os medos existirão, mas serão confrontados com uma dose de coragem, porque o nosso Pai está conosco. O meu filho de 3 anos, ele está naquela fase que ele tem orgulho do pai. Ele diz assim, quando ele encontra um amiguinho, e eu chego: ó meu pai, dá oi para ele. Eu falo: filho, aqui meu pai aqui, dá oi para ele. Vai no pai do amiguinho: ó meu pai aqui, ó. E está naquela fase também de deita comigo. A gente nunca deixou ele dormir com a gente, né, para criar um bom hábito e tal. Se você deixa, está tudo certo, não vou entrar nessa seara. Aí não deixa. Só que aí ele faz o quê? Deita comigo só um pouquinho. Aí ele faz, é só um tantinho assim, ó. Esse tantinho é só o dedo do papai? Não, é só um pouquinho. Porque ele agora está naquela fase de medo do escuro. Ele quer a presença. Serve a mamãe? Serve a mamãe. Mas ele quer ter certeza de que os monstros não vão morder o pé dele no início da noite. E que a gente está lá para afugentá-los. A cabecinha dele certamente pensa essas coisas. Nós precisamos ter certeza de que os monstros da vida não vão morder o nosso pé. Porque o nosso Pai está conosco. Dá para atravessar a rua sem olhar, porque Ele pegou na nossa mão. Já reparou que sua criança não olha para os lados para ver se está vindo um carro? Mas às vezes ela sozinha olharia, com medo daquela rua selvagem que você alertou ela tantas vezes. Esses dias eu mostrei um atropelamento para meu filho na internet. Mostrei mesmo. Mas não era nada explícito não. A criança foi parar debaixo de um carro. Depois ela saiu de lá. Deve ter quebrado ali alguma coisinha, mas eu mostrei porque eu tenho muito medo. A gente mora em frente a uma pracinha muito movimentada. Eu falei: olha, você primeiro se quebra. Segundo, o carro é duro. E você não vê ele chegando. Então eu estou ali mostrando a realidade dessa dureza. E certamente ele ficou com medo.
Espero que não traumatizado, tá? Nós precisamos de uma segurança assim, de quem sabe que está nas mãos do Pai. E pode caminhar seguro, porque Deus não brinca com você. Deus não vai te deixar sozinho. Deus vai estar sempre por perto. Deus não tem desvio de caráter. Deus não é alcoólatra. Deus não bate na esposa. Deus não é ausente. Deus não te compensa a falta do tempo com presentes. Deus não trabalha mais do que ama os filhos. Deus não é o seu pai como o seu pai. Deus é o seu pai perfeito. E nós precisamos disso para viver. Mas ainda tem mais uma razão. São 5. Não tema, pequenino rebanho, porque é prazer do seu pai dar-lhes o quê? O reino. Ele é rei. Em Deus nós temos tanta segurança, irmãos. E não é para a gente apenas contemplar. Lucas está nos chamando para, de alguma forma, encontrar no ser de Deus, na teologia do ser de Deus, razões para nós vivermos a vida de uma forma diferente. Ele é pastor desse rebanho, ele é pai de filhos, e ele é rei que constrói um reino para o seu povo. Ele é rei, irmãos. Qual dor essa identidade de Deus cura? Se a palavra de Deus, a sua teologia é remédio para qual doença que o pecado causou? Saber que Deus é rei. Nossa esperança, irmãos, ou melhor, falando nessa linha de pensamento, a dor do desgoverno histórico, a dor de não termos um governante santo e justo, de não termos esperança no futuro ao olharmos para as autoridades históricas. Ao olhar o ímpio governando, ao olhar a impiedade, ao olhar a corrupção, a injustiça, os dinheiros nos malotes, nos desvios e nas cuecas, os interesses escusos e tendo às vezes pensamentos e mobilizações, muitas vezes minoritárias, de trás de boas causas, com intenções ímpias que pervertem o evangelho, vão diretamente contra a palavra de Deus, ganhando não apenas recurso público, mas espaço midiático de divulgação e celebração. O alvo agora são as crianças. Aceleradamente as crianças estão sob ataque de ideologias sexistas. Com pressa, existe pressa na impiedade de tomar a próxima geração por causas que estão fora do reino. Ao olharmos por isso, talvez venha um senso de impotência em nossas mãos. Quem faz as leis, quem dita as regras, recursos e mobilizações governamentais, mundo afora, quem tem a caneta na mão. É importante saber que Deus reina sobre todos os reis da terra. É importante para que a nossa linha do horizonte escatológico esteja calibrada e olharmos com esperança, como quem, nos piores momentos, nos dias mais escuros da governança ímpia, da história, quando crentes são perseguidos e assassinados, quando a palavra de Deus é proibida e silenciada em suas publicações, nós vamos poder olhar com esperança ainda, porque Ele é rei da coisa toda. Ele é rei da história. E voltará um dia para consolidar o seu reinado. Você crê nisso? Ele reina.
Mas ainda tem mais uma qualidade, a penúltima. Ele é generoso. Ele quer nos dar. Deus se basta em glória, mas Ele decidiu criar e compartilhar conosco quem Ele é. E tem nos dado esse reino para experiência. Tenha paciência, Ele não terminou a obra. Esse mundo deveria vir com uma placa: estamos em obra, desculpe o transtorno. Está em transformação, irmãos. Durou 3 capítulos bíblicos sem reforma. 3. Dali para frente é reforma. Mas está em reforma. Aquele que começou boa obra em vós, há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em obras. O universo está em obras. Ele renovará céus e terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é para nós. Embora culmine para a glória de Deus, eu não quero colocar uma ideia contra a outra, longe de mim, mas eu quero dizer que Deus se importou em nos dar isso. Ele está preparando um reino que nós vamos ser completos nele, vamos desfrutar algo inimaginável. Daqui a pouco nós vamos falar sobre arte. E arte é uma tentativa muito grande de antecipar o resultado desse reino completo. Muitas vezes tentativas frustrantes. Ele é generoso, Ele quer te dar isso. Tenha paciência se Ele não te deu ainda o que você está pedindo. Ele quer te dar muito mais. Nem olhos viram tudo o que Cristo é por nós. Mas a gente vai ver. Isso vai chegar, irmãos, e vai transformar tudo. E enxugará dos olhos as lágrimas. Silenciará os gemidos. Haverá contentamento e seremos um só rebanho, teremos um só Deus. Isso vai acontecer. Mas por fim, o fato de ser a Bíblia falando isso, eu quero agora trazer o último motivo fora da escrita do texto, mas presente implicitamente no texto e em todos os demais textos da Escritura. Recapitule comigo. Ele é pastor, Ele é pai, Ele é rei, Ele é generoso, mas Ele também é confiável. Porque se Ele não for, cai por terra tudo que a gente conversou até agora. Você crê que Deus é confiável? Que Ele é justo e verdadeiro? Então tudo isso é verdade, irmãos. É verdade. E por que eu estou trazendo isso? Porque os nossos medos são pactos quebrados da fidúcia do coração, do fator fiduciário da confiança. Precisamos saber que Deus é confiável para o nosso coração ser ancorado nele. Fazer amarras nele. Estar preso nele dizendo: Deus é a minha rocha. Deus é confiável. Ele é confiável. Por isso que disse para o profeta Isaías falar para todo o povo no capítulo 41. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, o Santo de Israel, o Santo confiável de Israel. Não temas. Eu encerro lendo as palavras do pregador inglês Charles Spurgeon, quando refletindo sobre a maravilhosa graça de Deus, escreve assim, como se Deus falasse. E por fim ele ora pela sua própria alma. E essa oração encerrará o nosso tempo de meditação. Eu ajudo você. Ajudá-lo é fácil para mim. Pensa no que eu já fiz. Não ajudei? Ora, eu comprei com meu sangue.
Morri por você. Se já fiz coisas maiores, não farei as menores. Falar com você é somente uma das menores coisas que eu posso fazer. Já fiz muito e ainda farei mais. Antes de o mundo existir, eu lhe escolhi. Fiz uma aliança em seu benefício. Por causa de você, deixei a minha glória e me tornei homem. Dei a minha vida por você. E se fiz tudo isso, certamente eu vou te ajudar agora. Eu lhe darei aquilo que já conquistei por você. Se você precisasse de ajuda milhares de vezes, eu a daria. Você pouco necessita em comparação de tudo que eu estou disposto a dar. Necessitar significa muito para você. Dar significa pouco para mim. Dar não é difícil para mim. Ajudá-lo? Não tema. Se houvesse uma formiga à porta do seu celeiro pedindo ajuda, não lhe arruinaria dar um punhado do seu trigo. Você não passa de um inseto à porta de minha infinita suficiência, e eu te ajudarei. Ó minha alma, isso não é suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da Trindade? Quer mais sabedoria do que a do Pai, mais amor do que o revelado pelo Filho e mais poder do que manifestado no Espírito e nas suas influências? Traga até aqui a sua jarra vazia. Certamente esta fonte a encherá. Não perca tempo, junte suas necessidades, junte seus medos e traga até aqui seu vazio, suas tristezas, suas deficiências. Veja, esse rio de Deus tem abundância para você, ó minha alma. O que mais você pode desejar? Prossiga, minha alma, na força que tem. O Deus eterno é o seu ajudador. Não temas. Ó Deus bendito, ajude-nos a adorar o teu santo nome com uma confiança renovada no Senhor e com os nossos medos confrontados por tamanha graça revelada para nós. Bendito seja o Senhor, o Cordeiro Santo e o Espírito do Senhor em nós. Amém. Deus abençoe a igreja.